Fala, turma tricolor, eu sou Alan Rodrigues. Eu sou Jarbas Borges. E a gente está aqui naquela felicidade, naquela alegria pelo resultado de ontem. Realmente foi empolgante o triunfo do tricolor por 2-0. Só que teve um pontozinho ali no jogo que me deixou ainda mais feliz e a gente vai falar sobre isso. 2-0, a torcida do Bahia está comemorando horrores hoje. Dia muito especial, o Bahia jogou muita bola ontem. Ao contrário de quarta-feira, que a gente criticou um pouco, né, contra o Boston River. O Bahia ontem mostrou futebol. Jogão, com fé em Deus, domingo campeão. E o destaque para a excelente atuação do Eric Pulga, inclusive Jogou demais, fazendo golaço. Ele deitou e rolou na defesa do Vitória, principalmente naquela jogada do gol. Ele vem por dentro, ele sai da área, ele tem o recurso de invadir e ter a frieza de finalizar. Um investimento certeiro que o Bahia fez no Eric Pulga, na minha opinião, titular absoluto. Titular absoluto, e fora o lance do gol, várias jogadas do Eric Pulga, que ele saiu no 1 contra 1 e ganhando as jogadas em cima dos zagueiros do Vitória. Ontem deu muito trabalho, o melhor em campo. Sem sombra de dúvida, o melhor jogador em campo ontem, tá de parabéns, jogou demais. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir assistindo os jogos do Ceará do ano passado, ele tem muito futebol ainda, apesar que ontem jogou demais, né? Agora, em contrapartida, tem um jogador que eu acho que vai perder a sua titularidade, diferente do Eric Pulga. Eu tô falando de Lúcio Rodrigues. Lúcio não foi bem, eu não estou falando apenas pelo pênalti perdido. Ele tem a sombra do William José, hoje no banco de reservas. É um centroavante experiente, é fazedor de gol, é truncador, jogador forte, cabeceia bem. O Lúcio Rodrigues tem muita qualidade, a sua qualidade é indiscutível, mas ele não fez uma boa apresentação contra o Vitória. E outra coisa, a gente fala que não foi por ter perdido o pênalti, tudo bem, não foi por ter perdido o pênalti, mas se converte, seria 3-0. A dificuldade seria bem maior. Não foi porque perdeu o pênalti, mas foi também, né? Porque naquela altura do jogo, 3-0 já garantiria praticamente o título do Bahia ali. Eu penso assim, já garantiria o título. Perdeu, o Vitória poderia ter diminuído o placar, não foi competente para isso. Mas realmente você falou certo, o William José tá aí para ganhar espaço. Eu acho que é um centroavante de área que, se ele achar, ele faz. É uma sombra para ele, para o Lúcio. Eu gosto muito do futebol do Lúcio Rodrigues, inclusive. Guardando suas devidas proporções, há quem diga que lembra um pouquinho o Luizito Soares, mas não lembra não. Só são uruguaios, mas é bem diferente. O Luizito Soares é um jogador que sai de forma excelente de dentro da área. Talvez dentro da grande área, ali para finalizar, possa se assemelhar um pouco, mas eu acho que eles têm apenas a camisa celeste aí em comum. Agora, um ponto que me deixou feliz, e tem me deixado feliz, Jarbas, é a boa atuação de Cauli. Cauli esteve jogando bem no jogo de ontem. Cauli não é o mesmo jogador de 2024, embora ainda não seja o mesmo jogador de 2023. O Bahia precisa de um Cauli em seu auge. Por quê? Nós temos o Everton Ribeiro sendo referência do time, jogando bem demais, foi um dos melhores jogadores em campo ontem. No campeonato passado, na temporada passada, eu defendia que Cauli e Everton Ribeiro não deviam jogar juntos. Jogaram juntos e jogaram bem. Só que Verdade. no esquema do Bahia, talvez com o retorno de Ademir, com o Eric que vem muito bem, o centroavante seja o Lúcio ou seja o William José, pronto, já tem 3 no ataque. Sobra vaga para 2 volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas, e apenas para um homem de meio de campo, que é Everton Ribeiro. Claro que o Cauli vai brigar para beliscar a sua posição, mas Everton Ribeiro é um jogador que, embora não tenha um histórico de contusão, já está com idade um pouquinho avançada. Vai ter momentos que até para revezar vai se precisar do Cauli. E a gente precisa de um Cauli muito bem, e é isso que me deixa muito feliz. É o Cauli que está jogando bem. Ele jogou muito bem ontem. Falar também da zaga do Bahia ontem, que foi sólida, foi muito bem. Teve uns probleminhas no início do jogo de saída de bola entre a zaga e o goleiro. O Vitória adiantou as linhas. Isso precisa ser corrigido um pouquinho, mas é coisa que o Rogério vai resolver. Mas a zaga do Bahia ontem foi muito bem, ao contrário de quarta-feira que a gente tinha comentado que estava um pouquinho segura, né? Ontem a zaga do Bahia estava firme, os laterais sempre passando. Foi muito bem o Bahia ontem, tá de parabéns. Eu acho que domingo, se fechando certinho, o Bahia tem tudo para ser campeão. E tecer muitos elogios à escalação do Rogério Ceni. O Rogério Ceni encontrou a forma tática do Bahia jogar. E não é o tradicional feijão com arroz. Porque é fácil um técnico fazer um 4-4-2 e o 4-4-2 dá certo. Não, é um sistema inovador do futebol brasileiro. São 3 zagueiros. É o Santiago Arias na lateral. Há muito tempo, quem me conhece, quem me ouve no rádio, sabe que eu venho dizendo que o lateral, a função do lateral, um dos dois vai acabar futuramente. Eu acho que um dos 2 laterais precisam ser sacrificados.
ou para um zagueiro a mais, ou para um jogador de meio de campo a mais, para um volante a mais, para um atacante a mais, não sei. E o Rogério Ceni está fazendo justamente isso. Santiago Aylas, na titularidade na direita, liberando para o Bahia jogar nesse último jogo com 4 homens no meio de campo, mesmo com 3 zagueiros. Isso dá uma sustentação muito grande. Rogério Ceni não tem inventado mais. A última vez que ele inventou foi no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense. A gente espera que as invenções de Rogério Ceni não venham a acontecer, ele amadureça cada vez mais. Verdade. E o Santiago foi muito bem ontem, viu? Muito bem. Vai ser um desfalque grande para o jogo de volta, domingo, que ele vai estar com a seleção colombiana, né? Mas jogou muito bem. Eu gostei muito do futebol do Santiago ontem. Na marcação, quando ele apoiava também, ia bem. Foi muito bem. Nós vamos fazer um vídeo justamente sobre esse assunto também, a questão de perdermos jogadores para a data FIFA. Não dá mais para aguentar, principalmente para amistoso. É isso aí. Deixando aquele abraço e o palpite para o jogo da volta, Bavi da volta, como é que vai ser? 2-1 Bahia. Rapaz, eu ia dizer 2-1 também, parece que leu minha mente. Eu vou de 2-1 e você? Palpite pro próximo jogo. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, mas só se você for da turma tricolor. Se não for, não precisa não. Valeu, obrigado. Tamo junto, deixa seu like, comenta aí e compartilha, tá bom? É nóis.